Então, como estávamos dizendo, a sunamita foi buscar uma solução para o grande problema familiar que surgiu na sua família, né? Porque o seu filho tinha morrido e a tristeza dela aumentou demasiadamente. E por que nós lemos esse texto, né? Por que nós buscamos esse texto que fala de uma grande bênção de Deus, né, que aconteceu, e depois uma tragédia, né? Lemos esse texto para podermos refletirmos e falarmos hoje sobre família, né? E o tema da lição do texto, a qual nós da lição a qual nós vamos estudar, refletir hoje, ele traz bem uma pergunta: e quando a família não vai bem, né? Certamente você já conversou com pessoas, você já teve, né, o privilégio, vamos assim dizer, a oportunidade de conversar com pessoas que, quando você aborda o assunto família, né, ou você encontra pessoas felizes, né, e ela diz assim: olha, oba, porque eu tenho uma família e a minha família, ela é uma benção. E você encontra pessoas que muitas vezes não dizem a mesma coisa, né? A expressão do rosto dela muda e se entristece, né? E ela diz assim: ai meu Deus, a minha família não é tão boa assim, né? Ou eu tenho oba, eu tenho uma família, ou é ai, eu tenho uma família, né? Uma destas frases pode ser a expressão que vem à nossa mente quando pensamos em nossa família, né? Quando as pessoas pensam em família, né? Isso porque, ao mesmo tempo em que família pode representar um lugar de alegria, de crescimento emocional, espiritual, né, de desafios, de sonhos compartilhados, ela também pode representar um lugar de conflitos mal resolvidos, de processos de julgamentos, de críticas, né, de dor, feridas abertas e ausência de comunicação saudável construtiva, né? A família a qual às vezes a gente está inserida, ela pode não ser aquilo que a gente sonha que ela seja, né? A gente, infelizmente, a gente encontra famílias que são totalmente desajustadas, vamos dizer assim, né? Ao invés das pessoas estarem construindo o seu lar e a sua família para ser lugar de bênção, para ser lugar de aconchego, muitas vezes o que acontece é o contrário, né? Por isso é que é tão importante que todas as pessoas cristãs, todos aqueles que creem em Deus e que estão inseridas no projeto maior do reino de Deus, olhem com cuidado e amor para a família e busquem formas de transformá-las em um lugar que emane saúde, alegria e paz, né? Lembrando sempre que Deus é o arquiteto da família. Se existe família, é porque um dia Deus instituiu para que se houvesse família. E quando Deus criou, né, e quando Deus instituiu a família, não foi para que a família fosse um lugar de tristezas, mas para que a família fosse lugar de bênção, de apoio, de alegria, né? E nós precisamos refletir e pensar se realmente nós temos trabalhado por isso e vivido assim, né? O texto que a gente leu, né, lá em 2 Reis, falando da história daquela sunamita e do profeta, ela relata esse encontro, né, de uma família com o profeta Eliseu. E no primeiro encontro, esta família se revela acolhedora e abençoadora, né? Ela acolheu o profeta, preparou um lugar para que o profeta pudesse lá estar quando passasse por ali. Mas, porém, vamos assim dizer que o conceito de família naquela época ele estava incompleto, porque era uma, vamos assim dizer, um marido e uma mulher que eram bem-sucedidos, mas todavia não havia filhos, né? Então, vamos assim dizer que essa felicidade, esse conceito de família para a época, ele estava incompleta porque lhe faltava um filho, né? Então o profeta intercede por aquela família e este filho vem completar a alegria daquela casa, né? E tudo caminhava bem até que surge uma circunstância não esperada, né? O filho da sunamita, ele adoece e morre, né? E tudo tão repentino que a mesma só conseguiu reagir ao fato de uma forma impulsiva e emocional. Ela deixou o seu filho morto, né? Sem contar nada para ninguém, nem se preocupar com os preparativos para o funeral, que seria
vamos assim dizer, uma reação normal, né? Morreu, a gente vai logo ver o que se pode fazer, né? E como fazer, preparar o funeral. Não, ela deixou o filho ali, deitado na cama em que ela havia feito para o profeta, e ela correu atrás de uma solução, né? Aquela mulher, vamos assim dizer, era uma mulher que trazia no seu coração a fé. Ela buscou, e ela deixou o seu filho e foi atrás do homem de Deus, né? Provavelmente, né, por causa da sua fé, porque ela acreditava que se alguém poderia reverter essa história de perda e de dor, se alguém poderia de alguma forma transformar a vida daquela família, seria Deus, né? E por isso ela foi atrás do homem de Deus. Este acontecimento da morte do filho dela possibilitou então um segundo encontro dessa mulher com o profeta Eliseu. Ao aproximar-se do local onde ele estava, a sunamita foi recebida, né, pelo moço Geazi, que quis saber o que estava acontecendo, né? Sem desprezar, a mulher evita falar com ele e persiste em sua busca ao encontrar-se com Eliseu. Da mesma maneira, ela poderia se contentar com a morte do filho, mas ela insistiu com o profeta para que aquilo que Deus havia começado não terminasse daquele jeito. A sunamita viu a primeira ação a favor de seu filho não ter resultados, precisou de uma segunda intervenção para que o milagre ocorresse. A primeira tentativa de ressurreição foi feita por Geazi, por meio do bordão do profeta Eliseu. O bordão era uma vara resistente que se leva à mão para a sustentação do corpo. Era símbolo de apoio. E foi colocado sobre o menino, mas sem resultado, né? A ressurreição do que estava morto, né? E nisso eu peço que você preste bem atenção nesse trecho, né? dessa lição, né? Olha, a ressurreição do que estava morto se deu a partir do toque de Eliseu sobre o menino, da aproximação, mãos sobre mãos, do olho no olho, e assim o que estava frio foi se aquecendo, e a morte foi dando lugar à vida. Após ter a vida de seu filho restaurada, a sunamita se prostra diante do profeta, né? Atitude comum na época, por reconhecê-lo como um homem de Deus, e agradece a bênção de Deus alcançada. Então, vamos refletir na experiência dessa família com Deus, né? O que essa experiência pode nos ensinar? O que nos diz respeito a buscar a restauração da nossa família? Às vezes a gente olha para a nossa família e a gente vê que tem muita coisa, vamos assim dizer, tem muita coisa fora do centro, né? Acontece muitas, vamos assim dizer, muitas tragédias, né? Tudo poderia ser melhor, tudo poderia ser diferente, mas infelizmente a realidade não é essa, né? E o que isso nos ensina? O que essa história dessa mulher transmite para nós, né? Que, vamos assim dizer que, primeiramente, nós precisamos identificar o que está morto em nossa família e em busca da solução. Assim como fez a sunamita, devemos apresentar a Deus todas as necessidades da nossa casa. Embora muitas vezes necessitamos falar com alguém e nos aconselhar, precisamos entender que o mais importante é colocar tudo primeiramente aos pés do Senhor, né? A sunamita viu aquilo que estava acontecendo, né? Mas a sua atitude de imediato não foi se lamentar, não foi chorar, né? Ela viu aquela situação e ela foi buscar uma solução. E essa solução ela foi buscar em Jesus, né? Nós, como cristãos, nós precisamos, primeiramente, né, buscar o nosso refúgio, buscar a nossa orientação para resolver as situações difíceis da nossa vida em Jesus, né? Temos discernimento em Deus para ver o que está acontecendo de errado em nossa família. Às vezes, o que morreu na nossa família é simplesmente o respeito, né? Não morreu uma pessoa, né? Não existe uma pessoa que morreu, mas muitas vezes morreu o respeito de uns para com os outros. Muitas vezes morreu, né, o amor de uns para com os outros. Se isso realmente tem acontecido, se tem faltado o respeito, se tem faltado muitas vezes o bom ânimo, às vezes o que morre é o ânimo,
né? Às vezes a gente vê na nossa família alguém que precisa de que nós possamos fazer alguma coisa, mas muitas vezes a gente não tem nenhum ânimo para poder ajudar aquela pessoa, né? Às vezes é isso que tem morrido. Diversas coisas às vezes têm morrido na nossa relação familiar e nós precisamos identificar. E identificando, nós precisamos urgentemente buscar a Deus. Para quê? Para que através de Deus a gente possa ter direcionamento, para que através de Deus a gente possa ser aconselhado pela palavra de Deus, né? Que decisão tomar diante das situações que aparecem na nossa frente, né? E muitas vezes é preciso a gente perseverar nessa busca, né? A sunamita foi em direção ao homem de Deus e perseverou para falar com ele. Ele apontou uma solução, né? Mandou que Geazi botasse o bordão em cima do menino, aquilo não adiantou e ela persistiu, né? A gente sempre tem que persistir, a gente sempre tem que ir, né? Persistente, é na nossa perseverança que a gente ganha a nossa alma, diz a palavra do Senhor. Perseverança é algo que deve fazer parte da vida do cristão em buscar as coisas de Deus, né? Em nossa busca pela restauração da nossa família, muitos obstáculos surgem, né? Com o intuito de nos desanimar ou de nos fazer parar. No entanto, devemos perseverar no nosso alvo, crendo que aquele que começou em nós a sua obra também há de completá-la, né? Filipenses, no capítulo 1, do versículo de número 6, diz isso, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né? Os problemas vêm, os problemas acontecem, e o que nós precisamos é perseverança, ter perseverança na presença de Deus, para que com sabedoria nós possamos lidar com as situações que aparecem na nossa vida. Muitas vezes, né, essa nossa busca, por mais que a gente persevere, por mais que a gente empenhe tempo, às vezes não é uma resposta imediata, né? Deus tem o tempo determinado para realizar todas as coisas, e por isso é que não podemos desistir, mas sim seguindo confiante em Deus e descansar nele o nosso coração, pois com certeza o Senhor deseja o melhor para a nossa família. Lá em Jeremias, no capítulo de número 29, do versículo de número 11 a 13, traz um versículo assim maravilhoso para as nossas vidas, né? Deus dizendo assim ao seu povo, ele diz, olha, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, né? O que nós precisamos ter no nosso coração e na nossa mente é que Deus em momento algum deseja a nós como seres humanos, nós como seus filhos, o mal. Deus está sempre pensando o bem para as nossas vidas, né? Se Ele criou o ser humano, né? Se Deus, sendo Deus de amor, se Deus sendo Deus que Ele nos criou, instituiu a família, né? Então, quando Ele criou, quando Ele nos fez, quando Ele fez todas essas coisas, Ele fez para o bem, para que fosse, né, vamos assim dizer, uma questão de êxito, de bem para as nossas vidas, de bênçãos para nós. Então, quando nós, às vezes, nos imbuímos de um pensamento contrário, que muitas vezes assola a nossa mente, do tipo, porque Deus não me ama, porque Deus não me aceita, porque eu sou, né? A gente precisa se desarmar desse pensamento e nos armar do pensamento de que Deus tem e quer o melhor para as nossas vidas, né? O que precisava ser feito para a nossa redenção, para que pudéssemos viver em bênção, foi Deus mesmo quem se preocupou em fazer. Não havia na terra quem pudesse pagar o preço para que o homem alcançasse a sua redenção. O que fez Deus, né? Enviou o seu Filho Jesus Cristo em forma de homem, entregando-o à morte de cruz, para que a humanidade pudesse alcançar então a redenção. E veio Jesus e abriu um caminho para que o homem pudesse então ter o seu
vamos assim dizer, a sua ligação, o seu encontro com Deus e se voltar para Deus, né? Deus tem feito tudo por nós, né? Então Ele só espera que a gente o quê? Que a gente permaneça, que a gente prevaleça e que a gente possa buscar o Senhor, possa buscá-lo, né? A palavra do Senhor então diz o quê? Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O processo de restauração na família se dá a partir da oração e da proximidade, né? O que deu a vida ao filho foi a presença, o toque, né? Mas é preciso destacar que Eliseu orou antes deste gesto. Aquele versículo a qual nós já lemos, e que eu falei, presta atenção nesse texto, né, desse trecho do nosso estudo, quando o profeta subiu, né, e deitou-se sobre o menino e colocou a mão sobre a mão, o olho no olho, a boca na boca, né? E de repente ali começou a acontecer o milagre, de repente ali começou a acontecer, né, a restauração da vida daquela criança, né? A gente aprende muito daquilo, né? Primeiro que o profeta, ele orou ao Senhor, ele não ia tomar direção nenhuma sem que se houvesse a direção do Senhor para fazê-lo, né? E de repente pode para alguns parecer estranho, né, que o profeta suba em cima de uma criança e coloque a mão na mão, o olho no olho, a boca na boca, como se fosse, vamos assim dizer, que fosse essas ações que fizessem o milagre acontecer. Não, o que faz o milagre acontecer na nossa vida é tão simplesmente o ouvir a voz de Deus, a direção do Senhor, né? E a fé. Quando com fé ouvimos a direção do Senhor e atentamos para a palavra de Deus e cremos nela, as coisas acontecem. Mas vamos dizer assim que aquela ação, aquela atitude, aquele modo de que como o profeta agiu, nos ensina muitas coisas hoje, né? Como por exemplo, a questão do toque, do olho no olho, da boca na boca, da mão na mão, né? Isso nos traz uma questão de proximidade, né? E quantas vezes, se nós formos pensarmos assim, muitos problemas que nós enfrentamos na nossa família hoje, muitos problemas em que os pais têm com seus filhos, em que os seus filhos têm com os seus pais, são uma questão de proximidade, né? É uma questão de demonstrar carinho, de demonstrar afeto, de demonstrar apoio, de demonstrar que está do lado, né? Como dizem hoje em dia, né? De mostrar que, estamos juntos, né? Para o que der e vier, estamos juntos, estou aqui, é a sua mão na minha, e a gente bem segurando, a sinceridade do olho no olho, né? Do toque. Às vezes isso são coisas que a gente considera tão simples, né? Mas que muitas vezes é tão difícil de acontecer no relacionamento familiar, e isso deixa para nós, vamos assim dizer, um grande exemplo, né? Das atitudes, da coragem que a gente deve ter para ter essa atitude de demonstrar, né? Quebrar as barreiras da falta de perdão, da falta de amor, da falta de respeito, né? E se colocar e se posicionar e dizer, olha, eu estou aqui, né? Nós estamos em oração, nós estamos orando a Deus para esse problema ser resolvido, porque nós queremos ter uma família abençoada por Deus, queremos, né, ter uma casa, um lar abençoado por Deus. Esses dias eu ouvindo o testemunho de uma mulher, e ela estava falando a respeito do casamento. Ela começou e disse assim, olha, não existe um casamento restaurado sem antes ter uma vida restaurada, né? Isso nos dá um indício assim de que, primeiramente, quando a gente quer tomar alguma ação, alguma atitude em direção a querer que a nossa família seja restaurada, que a nossa família seja abençoada, nós temos que parar para refletir se primeiramente nós não somos a pessoa que precisamos ser restaurados, né? Para que o nosso ser sendo restaurado, sendo feitos à imagem de Jesus Cristo, sendo feito à imagem do Filho Jesus, né? Do amor de Deus, vamos assim dizer, da boa vontade de Deus, de Jesus, em perdoar, em alcançar, em buscar, em demonstrar afeto, né? Da boa vontade disso tudo que Jesus Cristo é.
se nós não tivermos a nossa vida restaurada e prontos a isso, a caminhar nessa direção, pode ser que a gente fracasse, né, no que diz em questão de restaurar uma família. Então, a restauração da família, né, ela começa pela restauração do ser humano, né? Às vezes a gente quer tanto que a pessoa mude, às vezes a gente quer tanto que a pessoa seja diferente, mas às vezes o mudar da outra pessoa está relacionado à nossa mudança, né? Porque tudo é uma questão de ação e reação. Às vezes a gente toma uma ação e a reação da outra pessoa, né, é que muitas vezes faz com que ela seja ruim por causa da ação que nós tomamos. Então a gente precisa refletir e pensar muito, né, de que se queremos ter uma família abençoada e restaurada, essa restauração ela sempre começa por nós, né, pelas nossas vidas. E quando achamos alguma questão difícil, quando achamos alguma questão que para nós é difícil, a gente não deve parar, a gente deve continuar, porque ao nosso lado nós temos Deus para nos abençoar e nos ajudar, para que tudo seja feito, se torne conforme a vontade de Deus. Amém? Então nós devemos orar muito, né? Mas a presença, mas estar, né, na oração, mas estar junto à nossa família, né? Na questão do olhar sincero, da compartilhação do amor, do compartilhar perdão, da aceitação. Aceitação é uma palavra muito importante, porque às vezes a gente tem dificuldade em aceitar o contrário, né? A gente não aceita, a gente acredita que as coisas têm que serem assim, 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 e quando aparece o contrário, às vezes a gente não aceita, a gente endurece, a gente às vezes tolamente, né, não aceita, porque está vivendo errado, porque está fazendo errado, mas a questão é que a aceitação pode ser o primeiro passo, né, da pessoa. A gente aceita a pessoa. Ninguém está falando de aceitar erros, de aceitar pecados. Nós estamos falando de aceitar pessoas, para que através do nosso testemunho, da ação de Cristo, essa pessoa possa mudar. Sendo ela aceita por Cristo, ela pode mudar, né? Então, toda essa questão de olhar sincero, de sinceridade uns com os outros, né, de amor compartilhado, de perdão, de aceitação, são gestos que possibilitam a renovação da vida familiar, né, da nossa vida. E outra coisa que nós conseguimos identificar na história dessa mulher é a questão da gratidão, né? O processo de restauração, ele inclui a gratidão. A mulher ficou agradecida a Deus por todo, né, o seu gesto, pelo aquilo que Deus fez por ela, por aquilo que Deus fez pela sua família, né? Agradeceu, louvou a Deus, agradeceu ao profeta, né? E essa questão da gratidão, de sermos gratos a Deus por tudo quanto acontece em nossa vida, porque nada acontece sem a permissão dele, né? Então, a gratidão a Deus por todos os seus gestos de amor para conosco é a atitude esperada para todos aqueles e aquelas que foram por ele abençoados, né? Então nós devemos realmente estar sempre prontos a agradecer a Deus. As nossas famílias são muitas vezes bombardeadas por acontecimentos, ora inesperados, né? Carregados de alegria, ora carregados de dor, ou seja, as coisas acontecem na nossa vida, acontecem na nossa família, que muitas vezes são boas ou são ruins, né? Que nos causam ou grande alegria ou grande inquietude e medo. Por isso, é preciso que em família, estando em família, nós desenvolvamos relações que permitam solidificar nossas bases, adquirindo maturidade para enfrentar as diferentes e inesperadas circunstâncias, né? Mantendo diante delas o controle emocional. Nossa fé precisa estar na certeza de que Deus pode mudar nossas impossibilidades em possibilidades. Mesmo sabendo que há situações que, humanamente falando, não terão desfechos que esperamos, ainda assim devemos permanecer na fé, testemunhando e vivendo a manifestação de Deus em meio às desgraças da vida.
Como nos exorta, né, como nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 8 e 9, que diz assim, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, né? Então, quando as dores vêm, quando as circunstâncias são desfavoráveis, né, aquilo que nós sabemos que é bom, a gente tem que pensar, né, não pensar um pensamento egoísta de como é que eu vou fazer para resolver o meu problema quando eu estou em família, mas a gente precisa pensar em família, a gente precisa estar unido como família, né, para que as bases que nós construímos para a nossa família sejam bem fortes, né? Quando nós pensamos em família e a gente olha para a situação do mundo hoje, a gente percebe que através de tantos e tantos meios de comunicação, né, que a família tem sido, vamos assim dizer, atacada, né? A família de alguma forma tem sido atacada e muitas vezes esse bombardeio é para destruir a relação familiar, né? E nós precisamos lembrar que Deus é quem instituiu a família e a gente deve estar empenhados para que a família permaneça como instituição de Deus, mas que ela viva como verdadeiramente Deus quer que ela viva. Não seja família por ser família, né? Seja a família que viva debaixo da bênção de Deus, mas dos preceitos de Deus, da palavra de Deus, né, dos ensinamentos de Deus, que a família viva realmente no amor, no respeito, né, no perdão, na cumplicidade, né, mas não na cumplicidade de fazer coisas erradas, não na cumplicidade de fazer as coisas que são injustas, mas na cumplicidade de viver a palavra de Deus, né? E para concluir essa nossa lição, se a gente for pensar, né, diante de todas essas circunstâncias, né, e olhando para a situação como está o mundo hoje, em que a família ela é bombardeada, né, com tantos e tantos ensinamentos errados, com tantas coisas que querem destruir a família, a gente nem sempre nós estamos, né, preparados para enfrentar em família as drásticas mudanças que nos atingem. Aí vem uma pergunta, né, que a gente pode fazer, é como reagir a isso, sem perder as nossas referências e desanimar na fé? Como é que a gente pode reagir diante desses ataques, diante de tantas coisas que acontecem para desestabilizar a família, né? O que a gente pode fazer, né? O texto a qual nós estudamos dessa lição, né, ela nos traz alguns, vamos assim dizer, aponta alguns caminhos que eu gostaria de compartilhar com você, né? O primeiro é: sinta-se como parte responsável para garantir o bem-estar da sua família. O bem-estar da sua família não está só, por exemplo, dizendo ao jovem, né, ao adolescente, ao filho, o bem-estar da sua família não é só responsabilidade do seu pai ou da sua mãe, ela é sua responsabilidade também. Dizendo à mãe, né, a responsabilidade, vamos assim dizer, pelo bem-estar da sua família, não está só na mão do seu marido ou vice-versa, né? Ou o marido achar que a família está sobre a responsabilidade da mãe, a mãe que tem que educar, a mãe que tem que correr atrás. Não, a responsabilidade é mútua, cada um fazendo a sua parte. Por isso, para você como cristão, você que crê em Deus, né, procure cultivar um período, vamos assim dizer, semanal, para que em família você realize algumas atividades que fortaleçam os laços familiares. Quando você pensar no que fazer, quando você pensar, né, eu vou ter momentos de folga, o que eu vou fazer, pense, né, em fazer junto com a sua família, pense em fortalecer esses laços familiares, né? Tenha uma vida devocional em família, a oração, a leitura bíblica, né? Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, nós estamos, vamos assim dizer, já sendo preparados, né, por Deus para o inesperado, porque Deus conhece o que virá. Quando a gente está na presença de Deus, guardado debaixo da sombra do Altíssimo, né, Deus já sabe do que vai acontecer, né? Então,
a gente buscando e estando na presença de Deus, né, a gente alcança maturidade espiritual, individual e também em família. E as dificuldades se tornarão instrumentos de renovação da nossa fé. A luta vem, a luta vai passar, mas quando nós estamos na presença de Deus, ao invés dessa luta, desse vendaval nos deixar destroçados, quando estamos na presença de Deus, a gente sai o quê? Fortalecidos, porque Deus é quem nos fortalece. Então, nós precisamos estar em oração, né? Porque a oração nos prepara para esse inesperado, estarmos com a nossa vida na presença de Deus. E eu gostaria de trazer para você aquele versículo a qual foi lido que eu falei, preste atenção, porque esse, para mim particularmente, foi o que mais chamou atenção, que ele diz assim, olha, a ressurreição do que estava morto, né? A parte do texto do nosso estudo, que diz assim, a ressurreição do que estava morto se deu a partir do toque de Eliseu sobre o menino, da aproximação, mãos sobre mãos, olho no olho, e assim o que estava frio foi se aquecendo, e a morte foi dando lugar à vida. Então, pense bem, ore pela sua família, coloque a sua vida na presença de Deus, comece assim, orando pela sua vida, orando pela sua família, clamando a Deus para que Deus possa abençoar, mas não se esqueça de se aproximar da sua família, de se aproximar das pessoas, né? De colocar mãos com mãos, olha, estou aqui, de olho no olho, né? De sinceridade, de prontidão, né? Pronto a amar, pronto a perdoar, pronto a aceitar, para que assim, quando tudo isso for acontecendo, né? Quando isso for acontecendo, então toda a frieza que muitas vezes envolve o relacionamento familiar vai se aquecendo por essas atitudes, né? A morte vai dando lugar à vida, quando você vai se aproximando, quando você vai dando amor, quando você vai tendo disposição para a aceitação e principalmente quando você está disposto a dar o perdão por tudo aquilo que às vezes aconteceu. Quando a gente pensa em família, a gente vê assim que às vezes, né, os maiores traumas, eles acontecem em família. Por quê, né, se a gente for pensar? Porque geralmente é onde a gente está em mais convívio e geralmente é onde a gente cria maior expectativa. E quanto maior é a expectativa que a gente cria e quanto maior é a ilusão que a gente cria, né, com essa expectativa, maior é o tombo. E muitas vezes isso causa traumas para as nossas vidas. Mas não existe trauma nenhum que o Senhor não possa curar. Não existe, vamos assim dizer, mal nenhum que o Senhor não possa transformar em bem, né? Veja a vida de Jó, de como foi a vida de Jó, de quantos males aconteceu na vida dele, mas o Senhor transformou todos aqueles males em bênçãos maiores. Creia que este é o Deus que você serve, que você crê, amém? Que é o Deus que abençoa e que transforma as situações. E principalmente, né, a gente crê que Deus pode mudar a nossa família. Demore o tempo que demorar, né? Mas vamos crer que Deus é aquele que pode nos abençoar. Amém? Convido você a um minuto de oração, de estarmos na presença de Deus. Pai Santo, nós oramos ao Senhor, ó Deus amado, porque nós cremos no Senhor, ó Pai. Porque o Senhor tem nos demonstrado, Senhor, a nós, que verdadeiramente o Senhor é o único que pode nos abençoar, que o Senhor é o único que tem, Pai Santo, a palavra de vida eterna, o Senhor é o único que pode nos mostrar o caminho certo, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida, Pai, e nós queremos estar em Ti. Por isso a nossa oração neste momento a Deus é que o Teu Espírito Santo agindo e pairando sobre as nossas vidas, trabalhando em nossos corações, nos dê meios, nos dê condições, ó Deus, para que nós possamos edificar a nossa vida como família, Senhor, que nós tenhamos estruturas vindas do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que a gente saiba com sabedoria, com amor, lidar com todas as situações difíceis que acontecem, Pai Santo, no nosso meio familiar, que nós não venhamos desistir nunca, Pai, mas que nós possamos perseverar, ó Deus, perseverar na Tua vontade, Pai Santo. Pai Santo, todas as coisas, quando nós olhamos, elas são transitórias, todas as coisas passam,
Mas a Tua palavra nos garante, ó Deus, que aquele que faz a Tua vontade, esse é o que permanece para sempre, ó Deus. E quando nós perseveramos na Tua vontade, Senhor, nós vamos perseverar, porque tudo passa, todas as coisas passam, Senhor, mas aquele que faz a Tua vontade há de permanecer, ó Deus. Pai Santo, fica conosco, nos abençoando e derramando sobre nós a Tua graça, derramando sobre nós o Teu poder e enchendo o nosso coração do Teu amor, para que nós possamos transbordar do Teu amor. Pai Santo, é assim que eu oro, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.